Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que é feito o diagnóstico da depressão, de forma clara, objetiva, direto ao ponto. E mesmo que você não seja profissional, depois de ver esse vídeo você vai aprender a reconhecer sinais de que a depressão possa estar presente para buscar ajuda, seja para si ou seja para uma pessoa que está ao seu lado. Olá a todos, meu nome é Fernando Fernandes, sou médico, psiquiatra e palestrante. Depressão é uma doença que todo mundo tem alguma ideia intuitiva do que seja, mas a verdade é que se a gente perguntar, poucas pessoas vão responder com precisão o que é depressão. Muitas pessoas vão associar diretamente com tristeza, o que acaba sendo um erro, que uma grande parte das depressões acontecem até mesmo sem tristeza. Outras pessoas vão falar, depressão é aquela coisa que a pessoa fica deitada na cama e não consegue cuidar da própria vida. É verdade que isso pode acontecer, isso pode ser o resultado de uma depressão mais grave, sem tratamento, mas isso acontece numa minoria dos casos. A verdade é que grande parte dos casos de depressão as pessoas estão tocando a vida ao nosso redor, muitas vezes em sofrimento, com prejuízos que são imperceptíveis para os olhares menos atentos, mas não o seu olhar depois de ver esse vídeo. Um grande erro e muito comum na depressão é acreditar que a depressão é uma doença dos nossos sentimentos. É verdade que as alterações nos nossos sentimentos, elas são centrais na depressão. Mas todo o nosso psiquismo, direta ou indiretamente, é afetado na depressão. E digo mais, não apenas o nosso psiquismo, as alterações orgânicas na depressão afetam todo o nosso corpo. Por isso que nós dizemos que a depressão é um transtorno multissistêmico. Bom, vem das alterações psíquicas da depressão. Eu vou compartilhar na tela com vocês aqui um modo didático da gente separar em 3 grupos as alterações psíquicas da depressão. Primeiro grupo são sintomas afetivos de fato. Nosso humor, nossos sentimentos e as nossas emoções, que estão muito alteradas na depressão. Sintomas físicos são muito importantes na depressão, descritos desde a Grécia Antiga, há milênios. E os sintomas cognitivos, que são a forma do nosso pensamento, além do nosso conteúdo. Vamos lá, eu vou descrever para vocês agora cada um desses grupos. Nos sintomas afetivos, a tristeza, a falta de prazer com a vida. Esses são sintomas centrais, mas muitos outros sentimentos podem acontecer também. Ansiedade em metade dos casos, irritabilidade, sentimentos de baixa autoestima, sentimentos de desesperança, a labilidade emocional, que é aquela sensibilidade maior em relação às vivências do dia a dia. Tudo isso pode acontecer na depressão, que é muito mais do que tristeza. Tem gente que acha que depressão é sinônimo de tristeza. Há casos até em que existe depressão, mas sem tristeza. Como assim? Ao invés da tristeza, a pessoa tem um desprazer enorme na vida. Apesar de não estar triste, não vê mais alegria nas coisas que antes eram empolgantes para ela. Muito bem, esses são os sintomas afetivos. Há também os sintomas físicos, que são muito pronunciados. Alterações do sono, tanto para mais quanto para menos. Insônia, a pessoa não consegue dormir. Hipersônia, quando a pessoa dorme muito à noite, mesmo assim fica sonolenta durante o dia. Alterações do apetite, para mais ou para menos. A pessoa pode perder o prazer na comida, perder a vontade de comer. Já outros comem muito, tem a chamada hiperfagia, principalmente para carboidratos, ficar beliscando o dia inteiro. Alterações do sono, alterações do apetite são descritas há muito tempo na depressão. Falta de energia, fadiga, aumento de dores pelo corpo, são todos sintomas físicos da depressão. Muito bem, há também os sintomas cognitivos, que são muito importantes. Praticamente em todos os casos de depressão moderada ou grave, há dificuldade na concentração, e mesmo nos casos de depressão leve, há uma dificuldade de concentração. Havendo dificuldade de concentração, a pessoa não consegue manter a atenção. Vai diminuir a velocidade do raciocínio. Se não consegue manter a atenção, a memória recente fica prejudicada. Além do conteúdo do pensamento tender sempre para um viés mais pessimista, uma interpretação mais acinzentada de si mesmo, das relações do mundo e do futuro. Então, como você viu, praticamente todo o nosso psiquismo é afetado na depressão. E a pergunta que se impõe agora é, Fernando, ok, você explicou o quadro clínico básico da depressão, mas como que se faz o diagnóstico? E é isso que eu vou conversar com vocês a partir de agora.
Quando eu dou aula sobre esse assunto, seja para médicos da graduação, seja para médicos que estão fazendo residência em psiquiatria, eu lembro de uma cena do filme do Shrek, no qual ele explica para o burro o que era um ogro. Ele fala que o ogro é como uma cebola. Aí o burro fala, por quê? Porque é fedido? Por quê? Porque faz chorar? O Shrek fala, não, porque uma cebola tem camadas, assim como o ogro. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Toda essa sintomatologia da depressão, ela funciona em camadas, desde aqueles sintomas que são mais importantes, nucleares, até os sintomas que são necessários para se fazer o diagnóstico e há sintomas que fazem parte do quadro clínico de uma maneira geral, mas que não são necessários para o diagnóstico. Tem uma gravura do livro do Stahl, que é um livro bastante importante em psicofarmacologia, que mostra isso de uma maneira muito didática. Depois, se você quiser pausar e ver com cuidado aí as camadas dos sintomas na depressão, aqui elas estão muito bem descritas. No centro, aqueles sintomas que são nucleares, os mais importantes. Ao redor do centro, aqueles sintomas que são necessários para se fazer o diagnóstico. E no derredor, o que nós temos? A sintomatologia mais ampla da depressão. E eu vou mostrar agora de uma maneira bem didática para vocês e bem clara como que esses sintomas se relacionam na depressão. No centro da depressão estão a tristeza, a falta de interesse ou o desprazer. Eles não precisam estar todos juntos. Lembra que eu falei que há casos de depressão sem tristeza? Muitas vezes prevalece o desprazer, mas pelo menos um desses tem que estar presente para se fazer o diagnóstico. Mas depressão não se resume a isso. Há outros sintomas também importantes que eles precisam estar presentes para se fazer o diagnóstico, não todos ao mesmo tempo. Vamos lá, alterações do apetite, alterações do sono, agitação ou retardo psicomotor, perda de energia ou fadiga, sentimentos de inutilidade, culpa e desconcentração, dificuldade de concentração. Mas como se faz o diagnóstico então? Pelo menos um dos sintomas centrais está presente e somando todos esses, a gente precisa pelo menos 5 sintomas desses para se fazer o diagnóstico da depressão. Mas o quadro clínico mais rico da depressão, ele é muito mais do que isso. Existe uma série de outros sintomas que não fazem parte dos critérios para se fazer o diagnóstico, mas que são importantes na depressão. Sentimentos como ansiedade, irritabilidade, desesperança, alterações cognitivas como dificuldade de memória recente, lentidão mental, sintomas físicos como aumento da percepção de dores, de libido. E olha, se eu fosse conversar com vocês aqui sobre o quadro clínico completo da depressão, a gente poderia ficar literalmente horas e horas aqui. Para os residentes, quando eu dou aula disso, por exemplo, no mínimo a gente tem 2 aulas de 1h30, então 3 horas discutindo o quadro clínico da depressão e os seus diferentes subtipos. Mas aqui a gente tem um bom resumo básico dos sintomas da depressão para que não passe mais despercebido, nem para mim, nem para você, nem em si, nem nos outros que estão ao nosso redor. E uma estatística interessante da depressão, se a gente ficar atento, nós vamos perceber pessoas nas quais pelo menos a gente desconfia que pode haver depressão, porque é uma doença muito frequente. 18% das pessoas ao longo da vida vão apresentar um episódio depressivo e entre 5,5% e 6% das pessoas apresentam no período de 1 ano. Essa é uma estatística impressionante. E uma outra estatística impressionante que eu compartilho com vocês aqui é que 83,5% das pessoas que veem os meus vídeos não são inscritos no canal. Então é muito fácil. Clica no botãozinho aí embaixo de se inscrever. Não leva 3 segundos. Olha lá. Clica no like, se inscreve, clica no sininho para ser avisado de novos vídeos. E para me seguir em todas as redes é sempre Psiquiatra Fernando Fernandes. Para não perder nenhum conteúdo, eu sempre aviso dos novos conteúdos. Tem grupos na descrição. E se você quiser aprender mais sobre depressão, há dezenas de horas de aulas gratuitas no meu canal sobre isso. Vou deixar aqui no card uma playlist, vou deixar também uma série de links na descrição. Mas eu queria continuar essa conversa com você. Se ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Qual ideia você tinha sobre depressão? Gostaria muito de saber no que esse vídeo mudou a sua ideia sobre depressão. Deixa um comentário aqui embaixo sobre como você pensava e o que você aprendeu nesse vídeo, que a sua opinião para mim é bastante importante. Tem algum conteúdo que você queira aprender mais sobre depressão? Deixa um comentário aqui embaixo porque a sua sugestão pode se tornar um vídeo. Agradeço demais a tua presença até aqui. Por enquanto eu deixo esses vídeos aqui para você continuar me assistindo e se você não se inscreveu ainda, muito fácil,
clica no botãozinho aqui no meio que você se inscreve no meu canal. Novamente, muito obrigado, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.